Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 148, intitulado por Emmanuel, Ceifeiros. E o trecho de referência que ele nos traz, vamos encontrar então no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Então aqui ele vai trazer a comparação entre a seara e o ceifeiro. Então tem um grande campo para trabalho, mas são poucos os que estão dispostos a trabalhar. É essa a fala inicial do Cristo. E Emmanuel começa. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolação que o Evangelho envolve em si mesmo. Então aqui não é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é isso que o Cristo está querendo trazer nessa fala. Pelo contrário, ele está falando que muito trabalho se tem, porém são poucos que estão dispostos a caminhar pelo Evangelho. É muito isso que ele vai trazer. O campo de trabalho é muito grande, mas aqueles que estão dispostos de fato a arregaçar a manga e seguir e levar o ensinamento do Cristo são poucos. É essa comparação entre a obra e os que estão dispostos a estar dentro da obra, a levar a obra para frente. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acrabunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Aqui ele vai trazer então um momento em que o Cristo está rodeado de pessoas ali e ele vai falar sobre a seara, sobre o Evangelho. E aí ele já destaca que é muito raro, muito raso ali as pessoas que estão dispostas de fato a encarar o Evangelho, o ensinamento do Evangelho. Então ele ergue o símbolo da seara e fala: vocês estão em torno de mim, em volta de mim, mas poucos são aqueles que de fato querem trabalhar na seara. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. Emmanuel vai trazer que o Evangelho permanece entre nós, permanece entre os homens pela graça celestial. Porque se não fosse a graça celestial, já teríamos deixado o Evangelho. É o alto que vai nos colocando, nos impulsionando a seguir em torno do Evangelho, a levar o Evangelho, a tentar tirar das letras e trazer, por exemplo, para o dia a dia, para a vivência. Porque são muito poucos aqueles que estão dispostos, de fato, a seguir. Porque a seara ali é muito grande, mas os ceifeiros reduzidos. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devoto e fiel. Então nós buscamos o trigo pronto, nós buscamos o pão pronto, mas nós não estamos dispostos a colher, a preparar a massa, a passar pelas dificuldades, pelas tristezas que a luta no bem nos traz muitas vezes, as decepções. É preciso estimular as virtudes que há em nós. É preciso deixar para trás, trazer para dentro de nós a humildade, deixar para trás o ego, o egoísmo. Mas quantos de nós estão dispostos a de fato trabalhar? E quantos estão dispostos a já colher o fruto pronto? Já comer o pão pronto? O pão já crescido? O pão já assado? Quantos de nós de fato está disposto a passar pelas dificuldades que o Evangelho nos apresenta? Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continuam passando no mundo em fileiras crescentes através dos séculos. E aí, como nós não nos abraçamos no Evangelho, a causa do Evangelho, não buscamos trazer luz para nós, as fileiras das desilusões vão aumentando,
Vamos nos desiludindo com as coisas materiais e não percebemos isso. Vamos colocando no outro a culpa, vamos transferindo os nossos problemas. Mas de fato os nossos problemas estão nas nossas escolhas, aquilo que nós obedecemos. Então cada vez mais as fileiras vão se aumentando, as decepções vão se aumentando, as desilusões vão se aumentando, porque nós não estamos de fato querendo abraçar o trabalho. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscar-se por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. E quando nós olhamos os poucos trabalhadores dispostos e fiéis dentro dessa seara imensa, eles estão sempre sobrecarregados. Por quê? Porque poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar nessa seara. Então os poucos que têm estão sobrecarregados, porque o trabalho é muito. Muitos os necessitados. E isso cada vez vai ficando pior, porque aqueles que estão distantes, que querem tudo pronto, cada vez vão querendo mais e vai exigindo mais. Então é preciso olhar para as nossas faltas, para as nossas necessidades e olhar se estamos alinhados com Cristo, porque senão cada vez mais o trabalho vai se tornando desgastante. Vamos nos desiludindo, como ele colocou, vamos nos decepcionando com as coisas. Então que possamos apoiar nossas escolhas naquilo que é imortal, naquilo que não estraga, que são as coisas do alto. Que possamos nos apoiar no trabalho do bem, no trabalho do Evangelho, a fim de trazer luz e renovar as nossas estradas. Muito obrigado.